Mas, por sua vez, ele deu a resposta aí com relação a essa final da Copa do Brasil. Pode colocar arte, por favor, Caiquinho? Vai, Mauro Betti, lê pra galera aí. Eu não consigo ler daí. Então tá. Eu Acho... Aqui, tá aqui, ó. Vai, lê aí. Tá mal, hein, Mauro Betti? Tiro óculos. Eu acho que o evento de hoje, a suspensão do jogo, é ruim para o futebol brasileiro. Nem na várzea, ela com 4 horas, 5 horas, você sabe se vai ter o jogo ou não. Você, em uma liga importante que nem a nossa, não ter jogo por uma determinação do STJD é muito ruim para o campeonato, para o evento, para todos os envolvidos. Ainda mais com o Corinthians também estando no episódio, porque também jogaria hoje e quarta-feira. Ó, tem mais uma certo, parte. Marcos Braz. Não vou falar que o Flamengo foi prejudicado. Mas, por exemplo, vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando G4, G5, o Corinthians vai jogar depois, com o time inteiro. Então, não prejudicou só o Flamengo. Prejudicou todo mundo. Mas a ordem do STJD, você só tem que cumprir. Nem na várzea, qualquer campeonato aí, você com 4 horas antes sabe se vai ter ou não. Se está tendo problema ou não no local. Se está chovendo ou não. Enfim, deixará pra lá. Olha aí, ó. Tem razão, Mauro César? No tweet, o Marcos Braz? Ele está tentando rebater de alguma forma, porque é evidente que esse é o tipo da coisa que acontece perto dos jogos finais, né? Um não joga, aí o outro reage, ele chegou a falar alguma coisa, não vai ganhar no grito. Existe uma narrativa que se fortaleceu muito aqui, especialmente entre os colegas que cobrem o Corinthians, algo absolutamente bizarro a maneira como eles tratam um pênalti que não foi pênalti, mas que vamos até ter boa vontade, entender que possa ser discutido se foi pênalti. Foi tratado como se fosse um pênalti escandaloso. Mas um chororô. Ontem, então sábado, os mesmos coleguinhas estavam chorando porque queriam um pênalti para o Atlético Mineiro. É um chororô que chega até Minas Gerais. Sabe? Isso começa aqui em São Paulo e vai parar lá em Belo Horizonte. Que coisa constrangedora. Boa. E vai repetindo aquilo de uma maneira que parece que o Corinthians foi garfado. O Corinthians não jogou foi nada contra o Flamengo. Ficou se defendendo, criou muito pouco, correu risco de perder o jogo, as melhores chances foram do Flamengo. O Cássio impediu a derrota do Corinthians mais uma vez, como tantas vezes fez, e aí criaram essa narrativa. Então fica esse jogo, de lá de cá, de lá de cá. Pouco se falou sobre o jogo depois da partida. Pouco se analisou a atuação do Corinthians e se falou só, porque dizer o quê, bababá, e no sábado a mesma coisa. Aí vem 500 comentários de arbitragem. Aí eles falam, não foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti. Sabe que eu não sou muito fã de comentários de arbitragem, mas todos eles ao mesmo tempo falando que não foi pênalti, aí aparece um que fala que foi pênalti. Veio, o fulano falou que foi pênalti. Meu Deus do céu. Foi um negócio... Qual que falou que foi pênalti? Foi o Rich. Sandro Benedito. Foi... sábado. Da quarta-feira dos comentários arbitragem. E ele explicou por que foi pênalti, que eu queria entender. Na regra da board, não. Ele falou de qual regra? Sinceramente, eu não ouvi a explicação dele. Eu estava acompanhando o jogo em outra emissora, então eu não lembro dele falar. Ele precisaria ter a regra da board. Que houve até um debate depois entre eles lá. Teve uma questão da barriga. Também não vi, mas eu soube também. Meu Deus, nunca negócio disso. Pela regra da board, não foi. Não. Mas, de novo, esse é o lance bem discutível. Eu acho que você não pode falar que nunca é pênalti, nem que só é pênalti. No Brasil pode ser, mas na board, não. Não. É um lance discutível. Eu não marcaria. A única coisa que me surpreendeu foi que esse juiz é Marcão. Ele qualquer coisa que bate na mão, ele é meio da regra do Vampeta. Bateu na mão, ele marca. E esse jogo, surpreendentemente, ele não marcou. Ele marca qualquer coisa. Eu não marcaria, mas aceito outra opinião. Ele é juiz de como é que chama? Queimada. Ele é juiz de queimada. Mas o resto, regra não foi. O pênalti não foi. Falei na hora. Eu falei, não foi agora. Eu não marcaria, mas aceito quem marcasse. Agora, eu acho que, de novo, a grande discussão é essa. Nunca é pênalti. Claro que é pênalti. Esse eu acho que é um absurdo bem brasileiro. A regra é discutível, a regra é interpretativa, a regra é subjetiva. Você pode achar que é pênalti, você pode não achar. E pode ser 70% acho que é pênalti, 30% não. Ou o contrário, até com os institutos de pesquisa também nessa eleição. Já a merda que fizeram. Eu achei esse jogo... Eu não marcaria, eu achei esse lance tão discutível. Tão discutível. Pra mim não, pra mim é discutível pra cacete. Ele tá caindo, a bola bate na mão. Como é que pode marcar pênalti no negócio desse? Eu não marcaria, mas dá pra marcar. A questão, na minha opinião, assim, é óbvio, cada um pode ter opinião que quiser sobre qualquer coisa.
é você ficar 3, 4 dias depois falando de novo sobre isso. E vai continuar falando. Isso é uma tentativa de criar uma narrativa para transformar algo que não existe em algo concreto. Mas isso é para então, esse esforço coletivo hercúleo foi uma coisa muito constrangedora. Muito constrangedora. Mas demais mesmo. Uma coisa assim bem feia. Porque na hora ali, olha, acho que foi pênalti, acho que o Corinthians foi prejudicado. Ok, é uma opinião, respeitemos. Sim. Agora, no dia seguinte, olha aqui, não sei o quê, aí vê o torcedor lá do caso do Flamengo, aí mostra, mas aqui, a bola bateu na mão do Fausto Vera no jogo com o Atlético Paranaense e o Felipão reclamou, aí você acha que não foi. Aí o cara fica calado. Não, mas aqui foi diferente. Pelo amor de Deus, gente, vamos falar mais do jogo? Pouco se falou do jogo. Eu achei, por exemplo, que na quarta-feira eu fiquei bem, assim, achei bem abaixo o que o Vitor Pereira apresentou. O técnico do Corinthians, o que ele trouxe para esse jogo? Qual foi a arma do Corinthians? Qual foi a estratégia do Corinthians? Sobreviver para poder no Rio ter uma chance de sobreviver? Então o Corinthians contrata vários jogadores para jogar uma final com o Flamengo e só não perder? É essa a mentalidade? Pelo amor de Deus. Mas se é isso, é muito pouco. É muito pouco. E não se discutiu a atuação do Corinthians. Teve gente que gostou. Eu vi coleguinha achando que foi equilibrado. Pô, equilibrado. Não foi equilibrado, gente. É só você... Como é que você equilibra o jogo? Não é nem pela posse de bola, é pela quantidade de chances que você cria e que você não permite que o adversário crie. E as chances foram criadas pelo Flamengo. O Corinthians teve uma chance mais clara num erro do Léo Pereira, que furou uma cabeçada, errou um tempo de bola, e aí o Thiago Maia desarmou depois o Yuri Alberto. E depois não teve um chute a gol mais. Mais nada. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa no jogo. Sequer uma defesa. O dobro de chances do Corinthians o Cássio foi o responsável pelo empate do Corinthians. O Corinthians tinha a chance, se pensasse em alguma coisa em termos de Copa do Brasil, de fazer um bom resultado. Isso é tudo para desviar a atenção. O negócio do pênalti é tudo para desviar a atenção da péssima apresentação. Não, mas foi mal. O Corinthians foi mal. Sim, foi mal. O Flamengo foi melhor. Se abre 2-0, eu falava pro Penta lá. Se abre 2-0 pro Flamengo, podia acontecer. Se jogasse, podia, né? Não é o normal, seria uma zebra, porque a lógica é o Flamengo ser campeão. Aí teria uma boa chance no Rio de Janeiro. 1-0, teria uma boa chance no Rio de Janeiro. Mas não chegou próximo disso o Corinthians. Não chegou nem próximo. Pelo contrário, o Cássio foi o grande nome da partida e o Cássio segurou o empate pro Corinthians. Então, comprem as faixas de campeão. Você repara que depois, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Depois do jogo, pouco se falou do jogo. Primeiro foi a história do pênalti. Agora a história da torcida única teve ou não teve jogo. Mas pouco está se falando do jogo. Que foi o primeiro jogo? Isso ficou meio perdido, assim, sabe? Parece que não existiu. Foi 0-0, acabou e tal, bababá. Mas há um esforço muito grande para não se falar do jogo. Houve, assim, de vários colegas. Uma coisa assim, até emocionante, assim. Aliás, não é erro de arbitragem. Uma coisa que, sabe? A gente fala de arbitragem como também, de novo, gente, a regra diz, a regra é subjetiva. Às vezes a gente fala erro de arbitragem, não, é da decisão da arbitragem. Para mim, na Neoquímica Arena, nesse lance, a arbitragem acertou. Na minha opinião. E aceita as opiniões encontradas. Gente, de novo, não é um lance, também é outra questão semântica. Lance duvidoso, não, lance discutível. Às vezes o lance é esse. Aí você vai ter a opinião. Que nem serve uma pizza agora. Calabresa, Mauro César quer. Não, calabresa não gosto. Eu quero mussarela. É muito picante. Quem tá certo? Ninguém. Quem tá errado? Ninguém. É questão de escolha. E o árbitro decidiu. Teve essa decisão, segue o jogo. Acabou. Assim, agora, que a gente reclama demais com razão, que a gente reclama demais sem razão, é o tempo inteiro falando de arbitragem. A arbitragem já se atrapalha sozinha. É o pior momento da história da arbitragem brasileira e piora com o VAR. Às vezes o VAR ajuda, não tem ajudado.